A Polícia Civil de Alagoas esclareceu a morte do menino Ravi Abraão, de apenas 2 anos. Ele que foi encontrado sem vida dentro de casa no bairro Riacho Doce, aqui em Maceió. O caso, que inicialmente foi tratado como uma possível fatalidade, teve uma reviravolta após a conclusão do laudo do IML. O exame médico legal confirmou que a criança foi morta por uma ação contundente, uma pancada violenta que provocou a ruptura do fígado e uma grande hemorragia abdominal. A polícia destacou que não se trata, de uma morte natural, mas sim de um caso de violência grave. O padrasto foi preso em flagrante e é apontado como o principal suspeito do crime. Também foi descartada a possibilidade de que a morte dessa criança tenha sido causada por uma queda ou qualquer outro tipo de acidente doméstico. Agora a gente acompanha o que disse o delegado responsável pelo caso durante a coletiva de imprensa. A Delegacia de Homicídios foi acionada para atender esse caso, que era uma morte de uma criança de apenas 2 anos de idade no Riacho Doce. Ao chegarmos no local, acionamos o Instituto Criminalístico, acionamos o Instituto Médico Legal e, junto com o perito criminal, não constatamos na residência, bem como no corpo da vítima, lesões aparentes que justificassem aquela morte prematura. Realizei uma conversa com a mãe, ela comentou que na noite anterior tinha dado banho na criança, que estava tudo ok, e de manhã foi para a academia e depois foi para a residência da mãe dela. Sendo que por volta das 10 horas da manhã, o marido, o companheiro dela, ligou comentando que a criança não estava respirando. Nesse momento, ela acionou uma equipe da Polícia Militar que estava patrulhando a região, foi até a residência, acionaram o SAMU fez o atendimento, constatou o óbito, e a médica do SAMU teve leves suspeitas de que pudesse ser uma morte violenta. Sendo assim, começamos as nossas diligências. Como não tínhamos elementos no momento para caracterizar um crime violento, encaminhamos o corpo da criança para o Instituto Médico Legal, para que o médico legista pudesse realizar uma autópsia dela e verificar a causa-morte. Nesse momento, em contato com o médico legista, ele relatou que a criança foi morta por uma ação contundente, ou seja, uma pancada violenta que ela recebeu, que causou uma ruptura do fígado e grande hemorragia abdominal. Dessa forma, localizei novamente, com continuidade das diligências, a mãe, a genitora, bem como o padrasto, companheiro dela, e conduzimos até a Delegacia de Homicídios para tomar os esclarecimentos. Com o depoimento da mãe, ela relatou que na noite anterior deu banho na criança e ela não apresentava nenhuma lesão. A única lesão que nós encontramos, que num primeiro momento acreditávamos que não era na coluna da criança, uma lesão de 12 por 8 centímetros, e que no caso é uma equimose. Mas, naquele momento, como a criança estava deitada, até o perito criminal suspeitou que fosse apenas um livor cadavérico, que quando a pessoa morre devido à gravidade, acaba acumulando sangue naquela região. E só um médico legista poderia tirar essa dúvida se seria ou não. Dessa forma, o médico legista realizou de forma rápida a autópsia da criança e constatou que aquela lesão na coluna, que essa área equimótica, foi realizada por meio de pancada, que causou uma ação contundente na região posterior, ocasionando essa hemorragia interna. Sendo assim, eu conversei com a mãe relatou para mim que não haviam lesões na criança quando deu banho, antes de colocá-la para dormir, e de manhã ela não chegou mais a constatar, não chegou a acordar as crianças, elas estavam dormindo quando foi para a academia. Conversei com o padrasto, ele simplesmente falou que não sabe a origem dessa lesão, ele estava sozinho em casa com essa criança, e quando acionou a mãe chegou lá, apresentava essa lesão, que posteriormente foi confirmada pelo legista, e com essa grande hemorragia hepática, que causou a morte da criança. Então, dessa forma, em conluio com os médicos legistas, por meio do laudo, foi constatado que a criança foi vítima de agressão, e não foi uma morte natural ou decorrente de alguma doença. Que inicialmente estava se levantando, porque a mãe tinha levado ela já para 2 UPAs, uma no Benedito Bentes e outra na Estaca Gomes, suspeitando numa possível hidrocefalia. Mas essa situação foi descartada pelo médico legista, o qual confirmou que o óbito foi decorrente de traumatismo hepático produzido por uma ação de instrumento contundente. O instrumento pode ser um coice, uma paulada ou qualquer outro que, infelizmente, não tem como atestar. Dessa forma, como após o depoimento da mãe, que constatou na noite anterior que a criança não tinha lesões, e o padrasto, que estava sozinho com a criança, quando acionou, e a criança apresentava essa lesão na coluna, e ele não sabe como justificar,
realizei a prisão em flagrante dele e encaminhei o Poder Judiciário para as medidas cabíveis. Pelo laudo do médico legista, a lesão foi causada no dia, né? A princípio ali já tinha, quando fomos acionados, a criança já estava começando a ficar em estado frio. Então, deu provavelmente umas 3, 4 horas ali, quando o companheiro dela realizou o acionamento, né? Mas a lesão foi ocorrida no dia, até porque a mãe mesmo constata que na noite anterior ela não tinha lesões, ela deu banho na criança, que tinha apenas 2 anos de idade, e não constatou essa equimose que tinha na coluna, que é de grande monta, 12 por 8 centímetros, não teria como passar desapercebido.